Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conde YC. E hoje nós vamos tratar de um tema muito especial para todo cristão. E o tema é verdadeiros adoradores. E aí, hoje eu vou apresentar para vocês, meus colegas. Enquanto isso, vocês curtam esse vídeo, compartilhem também para o seu melhor amigo, melhor amiga de escola sabatina. E vamos lá. Hoje eu estou aqui com minha amiga Elisa, com meu amigo Samuel e com minha amiga Maria Clara e com vocês que estão nos assistindo. Nós vamos fazer uma oração nesse momento para que o Senhor guie nossos estudos. Então, feche seus olhos e orem conosco. Oremos. Santíssimo Deus e querido Pai, obrigada, Senhor, por ter deixado para nós a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por ter deixado os conselhos tão importantes para nós também. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meus amigos, o tema da adoração é muito importante, principalmente para nós que estamos vivendo esses últimos dias. E eu queria começar com um versinho muito legal que está lá em João, no capítulo 4, no verso 23, que diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. E aí eu queria perguntar para vocês: vocês acham que Deus se importa com a forma com que o adoramos? Ou vocês acham que ele só se interessa em nosso coração? O que vocês acham desse assunto? Com toda certeza, eu acredito que Deus ele quer que a gente adore Ele em reconhecimento a quem Ele é, a tudo que Ele fez e faz na nossa vida. Então, não é uma coisa simplesmente que Deus fala assim, segue seu coração aí, eu aceito qualquer coisa que você sentir aí. Não, eu acredito que Ele deseja que a gente adore Ele, entenda quem Ele é, a santidade de Deus, me lembra até aquela questão, né, da gente adorar Deus na beleza da sua santidade, e fazer isso não conforme os meus gostos, o que eu acho que seria super legal, mas conforme o que Deus pede isso de nós, né? Então, muito mais do que o que está no meu coração, é o que Deus quer, porque uma vez que eu entendo que tudo que Deus fez na minha vida, né? E também que eu sou criatura, que Ele é o meu criador, eu tenho uma resposta diferente em relação a isso. E aí entra muito na questão da submissão. Eu vou querer fazer a minha moda, como, por exemplo, Caim fez, ou eu vou querer reconhecer quem Deus é, como Abel fez. Eu acho que é tudo, não tem como a gente desvincular adoração de dependência, reconhecimento e submissão. Eu também tenho esse mesmo pensamento, porque quando a gente vai estudar, né, a palavra de Deus, sempre há duas classes de pessoas, né, que estão o adorando. Só que uma classe professa, né, adorar a Deus da maneira como eles querem. Como a Elisa falou, o exemplo de Caim. E Deus se importa, porque ele colocou determinações, não é? Ele deixou muito bem especificado como é a maneira que ele quer que nós o adoremos. Só que o ponto principal também vai envolver o livre-arbítrio, né? Deus quer que nós o conheçamos, que nós busquemos um relacionamento verdadeiro com ele, com a liberdade que ele nos concedeu, para que nós o adoremos. E aí vai entrar no que a Elisa também comentou, sobre a beleza da santidade de Deus. A beleza da santidade de Deus é justamente essa liberdade que ele nos concede enquanto criaturas, e ele é o nosso Criador, e aí nós vamos escolher, ou adoramos da maneira como ele designou, ou nós o adoramos da maneira como nós queremos, né? E aí vai envolver a entrega do nosso ser por completo, ou uma entrega imparcial. Só que se for uma entrega imparcial, Deus não vai aceitar, porque Deus quer o nosso coração por inteiro. Então ele se importa sim. A gente vê pela Bíblia que Deus ele sempre estabeleceu princípios claros de como o povo deveria adorar ele, né? Então a gente vê que não é da nossa forma, mas da forma que Deus quer. E quando o ser humano quis fazer as coisas do seu próprio modo, de acordo com a sua vontade, sempre deu errado. A gente vê na história de Abel e Caim, né? Que Abel trouxe ali como oferta o que Deus queria, já Caim, né, fez de acordo com a sua vontade e Deus rejeitou. O povo de Israel, quando fez o bezerro de ouro, né, mesmo que eles falassem ali que era para adorar o Senhor, aquilo ali estava contra a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus,
ele requer algo de nós, ele não quer que a gente faça as coisas do nosso próprio modo, mas da forma como ele quer que a gente faça. E a gente vê que quando a gente faz do nosso modo, a gente sempre cai em apostasia. É por isso que Deus ele nos dá princípios de como adorá-lo. Muito bom. O tema adoração ele está presente na Bíblia ali do Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos Deus instruindo o seu povo a todo tempo sobre como adorar, o que fazer. E ainda assim, como você comentou, Clarinha, eles caíram em apostasia. No Novo Testamento, o assunto de adoração também é muito importante. Jesus, quando veio aqui na Terra e andou conosco, ele tentou ensinar para as pessoas também, muito mais na prática. E ali mesmo em João, que nós começamos a ler, no mesmo capítulo, no verso 34, ali Jesus já tinha feito vários milagres para as pessoas, para que as pessoas tivessem também mais exemplos de que ele era Deus. E ali os discípulos estavam falando para ele, né, para ele parar um pouco e descansar. E Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí o que eu quero perguntar para vocês também é de que Jesus estava falando quando disse aos discípulos que tinham uma comida que eles não conheciam e o que isso tem a ver com adoração. Essa pergunta, Suzy, é muito importante porque a gente vai agora dar um salto, né, para o Novo Testamento, porque a Bíblia, ela, como palavra de Deus, ela se complementa, né, desde o seu começo até o seu final. E como você mencionou em João, né, no capítulo 4, Jesus, ele fala, né, aos seus discípulos que a comida que ele tinha, né, para oferecer não era uma comida que eles estavam pensando, né, o que eles estavam pensando, talvez, naquele alimento material, no alimento físico. Mas Jesus fala que, de fato, a comida que ele tinha, né, para oferecer para os discípulos era fazer a vontade daquele que me enviou, né, a vontade de seu Pai. E o próprio Jesus fala, né, que o Pai busca verdadeiros adoradores que possam fazer a vontade de quem? Do Senhor. Então isso é muito importante. O verdadeiro adorador vai se submeter à vontade de seu Pai, né, o nosso Deus Criador. Assim como Jesus veio na Terra como homem e o seu alimento, né, espiritual, sua comida espiritual era ser um verdadeiro adorador. Ele deixou exemplo para nós. Enquanto cristãos, nós temos que seguir também essa mesma iniciativa de Jesus. Nós vemos nesse capítulo que os discípulos eles estavam ali preocupados com a comida física e Jesus ele estava preocupado em cumprir a sua missão e em fazer a vontade de Deus, né? Ele mostra aos discípulos que sua maior satisfação está em obedecer a Deus e também salvar outras pessoas. E a verdadeira adoração, ela envolve muito mais que cerimônias, que ir à igreja ou momentos de louvor. O verdadeiro adorador, ele entende que é necessário viver em obediência a Deus e cumprir a vontade dele. Isso é um ato de adoração genuína. E assim como Jesus, ele encontrou satisfação e prazer ao cumprir sua missão, ao ter ali um encontro com a mulher samaritana, né? Ele trabalhou na salvação daquela mulher, nós também devemos encontrar prazer nisso, né? Em obedecer à vontade de Deus e cumprir a missão que ele nos confiou. E pegando essa questão que tanto a Clarinha quanto o Samuel falaram, eu vejo que tem muito a ver, assim, em deixar com que a vontade de Deus esteja sobre a nossa vontade. E aí entra um outro ponto, que é o fato da gente realmente se entregar e ser uns sacrifícios vivos ao Senhor. Porque a gente deixa completamente o que a gente gostaria que fosse, os nossos gostos e tudo mais, mas faz porque o Senhor nos pede em resposta ao amor dele. E eu acho que é muito importante a gente também colocar que é em resposta ao que Deus nos fez. Porque quando a gente quer fazer simplesmente porque a gente quer ganhar o céu, a gente está fazendo pelo motivo errado, a gente não entendeu a mensagem. Eu acho que isso é uma questão que são dois extremos que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é a minha vontade que basta, não vou fazer a adoração a Deus do meu jeito, mas da forma que ele me pede. E eu vou fazer pelo motivo certo, porque não é só fazer o certo pelo certo, é fazer o certo porque eu reconheço quem Deus é na minha vida. E parece que está meio repetitivo, mas isso é o ponto central do grande conflito, inclusive.
né, o caráter de Deus, e também reconhecer que ele é o seu Salvador. Porque Caim tinha um encontro diário tipo, ele tinha um encontro com Deus, lá no Espírito de Profecia fala que Deus falou com ele, só que ele tinha rebeldia no seu coração, e ele não reconhecia que existia a necessidade de ter um Salvador. Então, isso é um ponto, assim, fundamental. Eu sei que não entra aqui, mas estou no momento de leitura do Patriarcas e Profetas e super se encaixou, eu me lembrei. Sim. Mas eu acho que isso é muito interessante. Então, de linkar da vontade de Deus estar sobre a nossa, e aí que entra que nós somos sacrifícios vivos. Porque ele tem que estar reinando na nossa vida e sobre as nossas vontades. Exatamente, exatamente. Excelentes observações. Na quinta-feira, tem uma parte que me chama muito a atenção, que diz: não podemos medir a adoração simplesmente pela quantidade de tempo dedicado ao estudo da Bíblia ou à oração. É possível passar bastante tempo estudando as Escrituras sem nunca ter o coração transformado. E é por isso que devemos humilhar o coração e buscar a direção do Espírito Santo. E aí, para enriquecer um pouco mais nossa adoração, roda a vinheta que agora tem dica de OIC. Gente, separamos aqui algumas dicas que vão certamente melhorar muito a sua visão sobre adoração. A primeira delas é o livro Conselhos para a Igreja. Nós estamos falando especificamente do capítulo 45, e eu vou ler um trechinho para vocês entenderem como é importante essa leitura. E aqui no começo do capítulo, a serva do Senhor diz: nada do que é sagrado, nada do que é ligado à adoração a Deus deve ser tratado com negligência ou com indiferença, porque, de fato, a adoração, ela nos transforma para sermos aquilo que Deus deseja. E a segunda dica está nesse livro aqui, maravilhoso, do pastor Josanã. Quem não conhece, vale muito a pena. O nome do livro é Herdeiros do Reino, e é o capítulo 16, que fala: o próximo reino está chegando. A adoração, ela nos faz muito pensar na eternidade ao lado de Deus, porque, como Elisa disse agora há pouco, se nós queremos adorar porque temos medo do que acontece se não fazermos a vontade de Deus, não é por aí. Então, essas dicas são para você crescer muito espiritualmente, e é isso que nós desejamos. E aí, seguindo mais um pouquinho, nós temos mais uma perguntinha para nossos colegas nos ajudarem, que é, gente, essa pergunta é muito importante, e eu gostaria de saber da opinião de vocês também, aqui nos comentários, então deixe aqui para a gente enriquecer a nossa conversa. Se o local de adoração é tão importante, por que nós precisamos ir à igreja? Porque a gente pode adorar em casa, né? Temos conteúdos tão bons quanto esse daqui do canal da DYC. Vocês podem maratonar à vontade depois desse vídeo. Mas aí a gente pode só maratonar o canal da DYC, ou a gente também precisa ir à igreja? Nós vemos que, embora a verdadeira adoração ela não esteja ligada ao local que nós adoramos, e a igreja é fundamental para nosso crescimento espiritual, porque é na igreja que a gente vai compartilhar nosso conhecimento. Ali a gente tem um ambiente de ensino, de comunhão, de encorajamento, porque um ali está ajudando o outro. E a gente vê hoje que Satanás ele tem colocado ideias erradas na nossa mente. Eu não preciso ir à igreja, eu posso adorar na minha casa, eu posso assistir o culto online, ali na igreja só tem erro e tal. E a gente vê que essas ideias, elas são ideias diabólicas, elas são coisas que Satanás coloca na nossa mente, porque ele sabe que um cristão, quando ele deixa de ir à igreja, é bem mais fácil dele cair no erro, ele fica vulnerável. E Satanás consegue ganhar aquela pessoa quando ele se afasta. Então, a gente percebe que ir à igreja é fundamental para nosso crescimento espiritual. Bom, então eu acho que é muito dentro dessa questão que a Clarinha comentou, também a gente entender que foi algo que Deus recomendou para a gente, ele mesmo criou a igreja, trouxe a importância de estarmos unidos como irmãos, e como a Clara comentou, a questão da gente fortalecer uns aos outros na fé. Não sei para vocês, mas, por exemplo, eu já teve uma vez que eu tive que tomar uma decisão difícil assim na minha vida,
E eu me lembrei de um momento de pedidos e agradecimentos que tinha sido na minha igreja, e o meu amigo testemunhou sobre uma questão que ele seguiu a vontade de Deus e que Deus esteve apoiando ele e que tudo deu certo, sabe? Não que eu não fosse, não que eu fosse fazer a outra coisa, mas é como se tivesse me fortalecido mais a tomar minha decisão de vida. Então, muitas vezes, quando a gente está aqui unidos no mesmo propósito também, traz essa questão de eu estou engajado na missão, são muitas coisas que agregam nesse sentido. Lembrando de que boas amizades nos elevam, nos trazem para mais perto de Deus, são elas, eu acredito que ajudam num todo, sem contar de que também, quando a gente está reunido assim, a gente tem uma missão para fazer. Então, tantas atividades missionárias que a igreja tem, no sentido da ASA, de outros ministérios também. Então, eu acho que, assim, eu acredito que Deus instituiu a igreja por um motivo, de levar, salvar pessoas, de trazer cada um de nós para mais perto dele também. Então, primeiro, se Deus mandou, é porque é importante. E a gente entende que existem muitos fatores que trazem essa importância para a gente também de ir para a igreja, né? A gente tem que entender que o adorador, ele tem um ciclo, né? Ele tem uma rotina espiritual. Aquilo que ele entrega para Deus na sua casa, no seu lar, né? Com a sua família, ele vai entregar também na congregação, não é? O que a Suzy também mencionou sobre conselhos para a igreja, né? Ali tem várias partes que falam especificamente sobre adoração na igreja. E como eu comentei, se você tem prazer na sua casa, não é, em estar com Deus, em servi-lo, em entregar o seu coração todos os dias, pela manhã, pela tarde, fazer seu momento devocional, no sábado pela manhã, ou na quarta, ou no domingo, você vai ter prazer de se reunir também para continuar adorando esse Deus, só que agora no coletivo, não é, com os seus irmãos de fé. E como a Elisa comentou, a Clara, isso vai fortalecer, né, os nossos laços, vai fortalecer a nossa vida espiritual. E fazendo um gancho também, né, com aquilo que nós comentamos nas perguntas anteriores, Deus quer que nós o adoremos também na igreja da maneira como ele designou, né, da maneira como ele instruiu. Isso vai entrar no princípio de submissão, não é? Olha, eu quero que vocês se entreguem a mim de coração, não é? De liberdade que eu concedo a vocês, mas a adoração que vocês vão direcionar a mim, a Deus Criador, é da maneira como eu, não é? Estabeleci. Aí vai entrar a questão do vestuário, vai entrar a questão das músicas que nós também selecionamos na nossa igreja, né? Então vai envolver uma série de fatores para que de fato a nossa reunião, né, na congregação, ela seja uma bênção. Então, jovem de OIC, um desafio para vocês também, né, Elisa? Vou colocar aqui para a gente também. Certeza. Tá acompanhando, né? Vamos estudar aí um pouquinho mais, né? Os princípios bíblicos, o Espírito de Profecia, o Manual da Igreja, tem muita coisa boa para a gente aproveitar lá, no que diz respeito à adoração, à música também, então tem muita coisa para a gente estudar, para a gente acompanhar também. Eu quero fazer um comentário do comentário, tá? Rapidinho. O Samuel comentou essa questão, e aí me lembrou muito do vídeo que eu assisti do Christian Berdal aqui, que a gente publicou no nosso canal do YouTube, da DYC, no Congresso de 2023, sobre o dilema da distração. É muito interessante. E como a gente conversou, e a Suzy também falou muito bem, tem muitos conteúdos especiais aqui para você entender, né, essa questão da adoração. E, enfim, o dilema da distração é maravilhoso, assista. Gente, na sexta-feira tem uma parte muito importante que diz: para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade de conhecer e amar a Deus. Nos tempos que nós estamos vivendo, um dos palcos onde mais acontece o grande conflito é a nossa mente. Então, nós estarmos conectados a Deus de verdade vai impactar, sim, a nossa adoração. O último versinho que eu separei para nós lermos hoje está aqui em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 3, que é uma visão, que diz: aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe, a sardônio. Um arco-íris parecia uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro.
Eu acho essa visão muito bonita, porque é uma das coisas que nós temos mais próximas do que será a nossa eternidade ao lado de Deus. E quando nós nos acostumamos a adorar Deus aqui, nós ansiamos cada dia mais participar dessa eternidade ao lado do Pai. E é isso que nós desejamos para vocês, jovens que estão acompanhando conosco, que vocês sintam o desejo de adorar a Deus verdadeiramente e que vocês o adorem. E uma dica super especial, se planejem, porque às vezes a gente tem o desejo de acordar nas madrugadas e orar e fazer aquilo tudo, mas não vai à frente se a gente dorme tarde da noite. Então se planejem, Deus se interessa no seu corpo, Deus se interessa na sua mente e Deus se interessa em viver com vocês para toda a eternidade. Gostaria também de agradecer aos meus amigos que fizeram essa discussão ser muito mais rica e maravilhosa. Que Deus abençoe vocês também. Nós vamos ficar por aqui, vou fazer uma oração e esperamos vocês na semana que vem. Oremos. Santíssimo Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem prazer em nos ensinar a sua vontade. Que o seu Santo Espírito, ó Deus, venha nos dar um coração de carne, dispostos a obedecer e sentir prazer em obedecer ao Senhor. Nos ajude, Pai, a adorarmos ao Senhor verdadeiramente, nos ajude a cada dia a aprender e a desejarmos estar ao teu lado também. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.